Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte, internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, estudo da obra A Gênese, programa Luz na Penumbra, comigo André Monteiro e aqui também conosco Alexandre Almeida. Seja bem-vindo, Alexandre. Querido André, votos de muita paz, um abraço para todos, muito feliz aí pelo nosso reencontro. Muito bem, e hoje nós vamos iniciar o nosso estudo a partir do item 53 do capítulo 1, Fundamentos da Revelação Espírita. Diz aqui Kardec para nós: desse estado de coisas resultou uma dupla corrente de ideias, umas indo das extremidades para o centro, e as outras retornando do centro para a periferia. Foi assim que a doutrina caminhou rapidamente para a unidade, apesar da diversidade das fontes de onde se originou, e o que os sistemas divergentes ruíram pouco a pouco, em razão do seu isolamento diante do ascendente da opinião da maioria, na qual não encontraram repercussão simpática. Desde então, uma comunhão de ideias se estabeleceu entre os diversos centros parciais. Falando a mesma linguagem espiritual, eles se entendem e se simpatizam de um extremo a outro do mundo. Então vamos fazer uma pequena pausa aqui. Então aqui, Alexandre, veja que Kardec ele coloca que houve, né, uma interseção entre essas ideias, entre as correntes, e elas foram ali interagindo entre elas, e segundo ele foi isso que fez com que a doutrina conseguisse essa unidade, apesar da diversidade das fontes de onde se originou. Porque diferente do que aconteceu, seja no Antigo Testamento como no Novo Testamento, onde no Antigo era baseado na pessoa de Moisés, e no Novo Testamento, apesar de Jesus não ter escrito nada, né, quem escreveu foram os discípulos ali, os apóstolos, alguns nem não foram contemporâneos a Jesus, mas começaram a escrever após a crucificação. Então você vê que em ambos os casos eles estavam centrados na figura das pessoas, de Moisés e de Jesus. Mas com a doutrina espírita isso foi diferente, porque eram várias as fontes, porque as fontes eram os espíritos, e eram muitos espíritos falando, se comunicando em diversos pontos do mundo. Não ficou concentrado numa única região. O que concentrou foi a codificação, que Kardec passou ali a codificar essas informações, mas eram várias as fontes. Mas caminhou para uma unidade, porque apesar das fontes serem distintas, a ideia era a mesma. Havia uma consonância, digamos assim, uma similaridade das ideias. O texto era, apesar de não ser o mesmo texto, a mesma escrita, obviamente, mas as ideias eram as mesmas. Então você vê que isso facilitou para essa unidade e também fez com que a doutrina tivesse força. Porque foram várias mensagens partindo de vários pontos, mas falando sobre a mesma coisa, sobre o mesmo fundamento, digamos assim. O fundamento era único, né? Porque aí nós vamos observar, André, e queridos ouvintes, a questão da essência. Sim. Neste caso, não obstante as fontes terem sido diversas, a essência se construiu justamente pelo seu conteúdo, como você colocou muito bem, o fundamento da doutrina. E aí
ela conseguiu se estruturar e ganhar a credibilidade. Mas observe que nada disso é por acaso. Que se na primeira revelação nós tivemos lá Moisés, é porque era uma época que nós tínhamos a necessidade de uma referência única. E sendo ele ali, né, alguém a quem o povo seguia, e ele estava na liderança de toda uma coletividade, era natural que tudo estivesse centralizado naquela pessoa, no caso Moisés. Vem Jesus, também reformula, né? Ele não altera a lei, porque as leis são imutáveis, mas chega e faz alguns ajustes, diz, olha, eu não vim destruir a lei, mas fazê-la cumprir, justamente porque tem conteúdo aqui que são vossos. E ele tem um detalhe também importante, que ele tem o assessoramento dos apóstolos. Ou seja, você vê que ele pega aquele conhecimento, ele começa a disseminar, mas ele tinha um grupo mais seleto, mais próximo dele. E quando ele é crucificado, aquele grupo continua aquela divulgação, aquela disseminação. Então você vê que tem apesar dele mesmo não ter, ele mesmo não escreve nada. Verdade. Ele mesmo não escreveu nenhuma palavra. Mas vê que a estratégia dele mudou. Se com Moisés havia uma necessidade, que é aquela coisa assim, ele está falando em nome de Jeová, que era o guia espiritual do povo hebreu. Era o profeta. Mas aí ele, até as normas, né, daquela sociedade que ele comandava, naquele êxodo, ele botava na conta de Jeová, que era para as pessoas poderem respeitar. Quando Jesus veio e fez esses ajustes, mas houve toda uma programação no plano espiritual, como você colocou muito bem. Ele teria um grupo de espíritos que, na verdade, iria divulgar e difundir isso após, né, o retorno dele para o mundo espiritual. E até de companheiros que nem com ele conviveram, que foi Paulo, é o nosso maior exemplo. Ou seja, espíritos que já vieram preparados, porque já tinha a essência, né, daqueles ensinamentos. E na terceira revelação, a estratégia mudou novamente. Porque aí, neste caso, nós temos esses mesmos companheiros, esses mesmos espíritos, fazendo esses outros ajustes. Porque agora a mensagem vem a par e passo com a ciência, com o nosso progresso intelectual. Então, já pode ser dito de uma forma mais abrangente, transparente, porque potencialmente todos estão capacitados para compreender. E aqueles que ainda não estão, receberão esse acréscimo ao longo do tempo, conforme o seu progresso, o seu esforço, mas aqueles que receberão vão continuar a difundir. Então, ao invés de 12, mais Paulo, e depois de mais tantas igrejas que Paulo escreveu, foram os espíritos para toda a humanidade. E aqui estamos nós, pregando sobre o telhado, como diria Jesus, né? As antenas parabólicas falando para o mundo, e aqui o mundo pode nos ouvir. Então, se no primeiro momento precisou de um como referência, nele, somente nele, a gente vai confiar. Com Jesus, na passagem dele, justamente porque ele não deixaria nada registrado, ao contrário do primeiro, Moisés, né? Dos 10 mandamentos, foi escrito que era a porta de entrada. Sim. E depois tudo era, né? Os escribas, tudo era anotado. Com Jesus vem as tradições. E aí os discípulos foram pregando. Paulo aí veio também fazer registro, mas aí porque tinha uma necessidade de se comunicar através da escrita, não tinha um outro jeito. E aí, na terceira revelação com o Espiritismo, nós temos agora, na verdade, uma coletividade de espíritos dizendo exatamente a mesma coisa, justamente para desmistificar a ideia de que a gente precisa de alguém único. Sim. É a essência que importa, não mais a forma. Antes a forma tinha a sua importância. Vem de onde essa mensagem? Vem de Moisés. Então nós vamos acreditar. Agora nós vamos nos preocupar justamente com o quê? Com a mensagem. Ela pode até ter uma formatação. Acontece isso nos dias de hoje, né? Nós temos mensagens, ensinamentos que chegam pela psicografia, ou pela psicofonia, mas a essência é que nos importa. Haverá falsos cristos e falsos profetas, né? Você lembrou bem do Paulo de Tarso,
porque ele talvez tenha sido o maior divulgador do cristianismo, porque ele, com as suas viagens e com as suas cartas, que ele ia viajando, fundando igrejas, e depois ele passa a se comunicar com essas igrejas através das suas cartas. E isso acabou, digamos assim, fortalecendo, espalhando aquele conhecimento, né? E fortalecendo a mensagem cristã. Você vê como é que é interessante, né? E a proposta do Cristo, imagine você naquele tempo, você realizar todas essas questões, né? Com dificuldade de locomoção, dificuldade de comunicação. Imagina. E olha o trabalho que esses espíritos tiveram para dar continuidade a isso, né? E Paulo tinha ali o seu vínculo com Roma, com o judaísmo e com a Grécia. Elementos que iriam lhe dar subsídio justamente para poder alavancar. Ele era cidadão romano. Isso aí. Vamos lá, continua aqui Kardec, né? Os espíritas sentiram-se mais fortes, lutaram com mais coragem, caminharam com passo mais firme, desde que não se viram mais isolados, desde que perceberam um ponto de apoio, um laço que os unia à grande família. Os fenômenos dos quais eram testemunhas não mais lhes pareceram estranhos, anormais ou contraditórios, quando puderam associá-los às leis gerais de harmonia, abranger de um só golpe de vista todo o plano e ver em todo esse conjunto um objetivo grandioso e humanitário. Então você vê que interessante, aqui tem até uma nota de rodapé aqui do Emmanuel, de Kardec. É bem interessante isso, é uma nota até extensa, né? Depois vale a pena ao amigo ouvinte internauta fazer essa leitura, mas você vê que primeiro você se sente estranho porque você está fazendo algo que é diferente. E algo que poderia ser associado naquela época à loucura, que você comunicar, você ouvir vozes, você falar com o vazio, com o invisível, com ninguém. E os fenômenos materiais também que aconteciam, os fenômenos físicos, materializações de espíritos. Então tudo isso numa época que as pessoas eram tidas como loucas. Mas como isso acontece em várias partes do mundo, as pessoas foram saindo daquele sobrenatural, do maravilhoso, fantástico sobrenatural, e foram estudando aquele fenômeno, descobrindo que aquilo ali tinha uma explicação científica para aquele fenômeno. Então sai desse campo da loucura, do fantástico, do maravilhoso, do sobrenatural, e começa-se esse fenômeno ser entendido e compreendido à luz da própria ciência. E isso vai nos passar um ensinamento de que esses fenômenos são naturais. Porque se nós tivéssemos ainda amarrados ali a ideia de que isso é fantástico, seria algo que seria uma propriedade desta ou daquela doutrina. E desde que o homem existe, os fenômenos espirituais estão presentes, mas é com a doutrina espírita, justamente porque tudo isso foi planejado, pedagogicamente estruturado, que nós tivemos a oportunidade de compreender. Até então nós éramos apenas testemunhas. Então se alguém acreditava, pois bem, eu acredito, mas eu não sei como funciona, porque funciona. E poderia uma outra pessoa dizer assim, não, isso aí, como você colocou muito bem, isso aí eu acho que é loucura, ele não está vendo nada, ele está tendo uma convulsão. Mas no momento em que nós nos permitimos, já numa determinada época, ter a condição, e Kardec foi escolhido para isso, para de uma forma séria codificar, ou seja, observar, registrar, pesquisar, desenvolver e difundir. Esse que é o trabalho de Kardec. Aí não tem espaço, a não ser para o incrédulo de carteirinha, né? Como os espíritos mesmo responderam a Kardec. Ainda que os espíritos, né, venham provar para um incrédulo
fazê-lo ver alguma coisa, se ele disser assim, não, eu vi, mas não acredito, não tem como. Mas quando você está com o espírito aberto à observação, você naturalmente, ao receber anotações, né, com explicações técnicas, científicas, nós não estávamos lá nas mesas girantes, né, pelo menos em teoria, né, nós estamos aí, é um trabalho de pesquisa, temos os relatos, mas hoje nós sabemos, né, não é questão de acreditar, que aquilo aconteceu pela forma como foi anotado, como foi explicado, e nós observamos o cuidado que Jesus teve, né, de preparar criaturas e espíritos para justamente estruturar. Então, eu costumo dizer, e se você me permite, essa aí é uma opinião particular, isso eu nunca li na doutrina, mas ousaria afirmar que Kardec é tão superior quanto os espíritos que ditaram a obra. Porque tem que ter similaridade, tem que ter sintonia, ressonância das ideias, né, do caráter, exato, da moralidade. E até porque a primeira obra... Em alguns casos até mais superior, porque ele diz que eles receberam informações e comunicações de espíritos de diversas ordens. Exatamente. E justamente porque eu fico imaginando o seguinte, me perdoe aqueles que de repente já me ouviram falar isso, mas sempre vale repetir quando oportuno. Imagine, André, que nós temos uma formação profissional, que não é, a nossa formação profissional não é ser, vamos dizer, astrônomo. Sim. E aí nos convidam a escrever uma obra, que vai ser a obra de astronomia, ou de física quântica. E aí vão dizer assim, André e Alexandre, vocês estão aqui, estamos aqui na rádio, e tem aqui 10 companheiros que são autoridades no assunto. A obra de vocês vai ser o seguinte, vocês façam pergunta, eles vão responder, e vocês desenvolvem a obra. Que perguntarei eu, sem conhecer daquela matéria? Então, quando eu digo que Kardec é tão superior quanto ou mais, é porque ele trouxe no subconsciente dele uma bagagem que era dele. Já dizia Sócrates, né? A inteligência não está muito relacionada a quem dá as respostas inteligentes, mas quem faz a pergunta inteligente, né? Quantas questões no livro dos Espíritos... Por isso que ele dizia, só sei que nada sei. Isso. Quantas questões no livro dos Espíritos nós temos lá que o ensinamento está na pergunta. Está na pergunta. A resposta vai assim, sim. Já o dissemos. Não é? Então... Só a pergunta, o caput da pergunta já é uma... Isso, eu fico imaginando os espíritos devem dizer assim, mas ele já deu a lição. Né? E aí, na humildade dele, sim, como você falou, já o dissemos. Então, nós agradecemos muito a Jesus todo esse carinho que ele teve de nos trazer todo esse trabalho e escalou. Olha, você vai reencarnar com essa missão, vocês, né, vão protegê-lo quando chegar na idade tal, quando ele iniciar o trabalho. Ele teve a programação reencarnatória dele muito particular, independentemente dessa missão, com M maiúsculo. Vocês, do lado de cá, né, do plano espiritual, vão fazer o suporte. Então, foi muito cuidado, tudo muito bem planejado. Então, é com muito carinho que a gente, cada parágrafo que a gente lê aí, não tem nada de extraordinário, de sobrenatural. Sim. E é interessante que nessa nota 17, Kardec, ele fala que eles receberam pedidos de prece de todo mundo. Ele fala, desde o Peru até a Ásia, nós recebemos pedidos de prece de pessoas que nós nunca conhecemos. Então você vê que isso, para eles, foi um testemunho significativo dessa comunhão de ideias. Foi que receberam vários pedidos de prece de todas as partes do mundo. Já não eram nem mais mensagens mediúnicas, mas pedidos. Você vê que a confiança que se estabeleceu naquilo ali. Sim, naquela equipe que estava naquele trabalho, né? E aí ele finaliza aqui no último parágrafo. Como saber, porém, se um princípio é ensinado por toda a parte ou se é apenas o resultado de uma opinião individual? Isso aqui serve para a vida toda. Isso aí. Para a vida toda para nós, né? Como saber, porém, se um princípio é ensinado por toda a parte ou se é apenas o resultado de uma opinião individual? Não estando os grupos isolados em condições de saber o que se diz a lures, era necessário que um centro reunisse todas as instruções. Foi o que você falou anteriormente.
para fazer uma espécie de escrutínio das vozes e levar ao conhecimento de todos a opinião da maioria. E aí o Kardec ele vai dizer na nota 18 de rodapé, aqui do livro, que esse é o objetivo das nossas publicações, que podem ser consideradas como resultado dessa apuração. Exato. Então ele foi publicando na Revista Espírita, foi fazendo aquelas publicações, muitos textos daqueles ali depois viraram, ou fizeram parte da Gênesis, ou fizeram parte do Livro dos Médiuns, ou do próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Muita coisa que foi publicada ali, depois foi fazer parte das obras básicas. Certo. Então você vê que ele recebe, publica aquilo que era uma forma também de receber as críticas e as avaliações, né? Nela todas as opiniões são discutidas, mas as questões somente são apresentadas em forma de princípios, depois de haverem recebido a consagração de todos os controles que lhes podem dar força de lei e permitir afirmações. Ou seja, ele passava pelo crivo da razão, da lógica, da experimentação, do contraditório. Isso, e ele deixou essa herança para a gente. Nós Sim. temos que dar continuidade a essa conduta. Mas prossegue, por favor, no seu raciocínio. Que depois... E aí ele diz, eis porque não preconizamos levianamente nenhuma teoria. E é por isso que a doutrina, procedendo do ensino geral, não representa o resultado de um sistema pré-concebido. É também o que lhe dá a sua força e assegura o seu futuro. Exatamente. E aí vamos voltar à questão da credibilidade, no sentido de que, talvez em um outro momento podemos nos aprofundar, nós vemos que isso, ele falou em princípios, que ele codificou e que temos a continuidade nessas obras que nós chamamos de complementares. Aí passa a ser a nossa responsabilidade observar se tudo que vem em nome, vamos dizer, livros psicografados, em nome do Espiritismo, está de acordo com esses princípios. Se estão, são complementos. Como eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas assim, mas o Chico Xavier, mas o Chico Xavier, na verdade, tem vários espíritos também dizendo, passando as mensagens que estão de acordo com os princípios de Kardec. Então não é uma ideia pré-concebida do Chico. Sim. É uma continuidade Sim. que obedece a toda essa dinâmica. O que você tem que ver se é contraditório a doutrina, porque a doutrina, o próprio Kardec fala isso, que outras, que isso vai ser aprofundado. Ele fala de princípios gerais. Isso aí. Ele fala de princípios gerais. Então, assim, a doutrina ela traz princípios gerais também, mas principalmente. Então, assim, é contraditório? Não é. Tem alguma coisa que negue? Não. Mas não está na doutrina. O fato de não estar não quer dizer que não seja... Que não tenha fidelidade a ela. Não tenha fidelidade. Você tem que ver se ela encontra ressonância nos princípios, das suas raízes, seus fundamentos nos princípios gerais. Mas, amigos ouvintes, Alexandre, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Eu que agradeço, votos muita paz a todos, até a próxima. Amigos ouvintes, chegamos ao final de mais um programa, Luz na Penumbra, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima quinta, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Estamos dando continuidade ao estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, mas desta vez
damos continuidade justamente reiniciando o estudo do nosso livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Por que sempre reiniciar o estudo de uma obra? Nós lembramos o filósofo Heráclito, aquele que disse que ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio, porque nenhum dos dois é o mesmo. Isso porque nós estamos sempre em mudança. Heráclito é o filósofo da mudança. Portanto, o rio muda em uma fração de segundo para outra, e nós também. Mas então, como abordar, como iniciar um livro? A rigor, para termos certeza de que estamos abordando um livro que merece o nosso tempo, o nosso estudo, a nossa energia, a nossa atenção, evidentemente, nós precisamos verificar o nome do livro, o autor do livro, o tradutor, se for o caso, a editora. Se não for um livro a ser traduzido, então quem é o médium que recebe o livro, porque o autor é espiritual, e nesse caso o médium fica aqui no lugar do tradutor. E a editora, também importante nós avaliarmos quem edita o livro. Então, nós não vamos imediatamente à primeira linha do texto. Nós vamos ler o frontispício, vamos observar os dados bibliográficos, a edição, que número qual é o número da edição, qual é a tiragem, qual é o título do original do livro, quando é o caso, quem é o capista, quem fez a capa, quem tem qual é o registro na Biblioteca Nacional, o chamado ISBN, e os dados tipográficos. Tudo isso está contendo ou fazendo a apresentação da idoneidade da obra. E agora, em que campo de conhecimento se inscreve a obra que nós estamos estudando ou que vamos ler ou estudar? No caso, na codificação de Allan Kardec, que nós temos com a preciosidade de 5 livros básicos. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, nesta ordem, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e a Gênese. Além disso, o nosso querido codificador Allan Kardec fez também a Revista Espírita, Obras Póstumas e o que é o Espiritismo. Na primeira parte, no capítulo 1 desta obra, nós vemos, e é chamado, o titulado, O Porvir e o Nada. Em que campo? No campo da teologia espírita. Quais os temas dessa área, da teologia? Nós temos Deus, vida e morte, o futuro e o nada, céu, inferno, anjos, demônios, purgatório. E, portanto, nós temos, além disso, temos também do ponto de vista teológico, recompensas e castigos eternos, transitórios, a intervenção na vida, nos eventos, o bem, o mal, as religiões, justiça e injustiça, humana e divina, e assim subsequentemente. O plano da obra está contido em 2 partes, ou foi assim que Allan Kardec dividiu o conteúdo. Nos itens que vamos ver aqui, na primeira parte, o capítulo 1, os itens 1 e 2. O porvir e o nada. Encontramos pessoas e perguntamos: para onde você vai nas férias? Para onde você vai na festa de final de ano? Nós vemos que estamos aqui nesta vida como de férias. Na morte do ano, por exemplo, nós fazemos festa, vamos encontrar amigos, etc. E quando não é o ano que acaba?
mas a nossa vida que se encerra e a de nossos amigos. Na verdade, nós temos os nossos afetos, os nossos familiares, os nossos amigos, também nesta contingência. Assim, Allan Kardec inicia esta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Ele assim inicia este item. Vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é positivo. É que morremos. E isso não é menos certo, afirma o codificador. Mas, deixando a Terra, para onde vamos? Que seremos nós após a morte do corpo físico? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Tal a alternativa. Mas para sempre? Ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente? Ou tudo se aniquilará de vez, completamente? É uma tese essa que se impõe, diz-nos o nosso querido codificador. Esse questionamento metafísico é próprio do ser humano. E Shakespeare, o grande escritor dramaturgo inglês, assim expressou esse questionamento. To be or not to be, nos lábios de Hamlet, ou seja, ser ou não ser, eis a questão. Kardec inicia o livro com essa frase: vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é positivo. E que morremos não é menos certo. Nós vemos aqui que essa orientação ou esta ideia contida nestas primeiras frases, tudo isso é de cunho positivista. O positivismo faz as coisas ou pensa as coisas voltado para o que é concreto e pode ser reconhecido, e assim sucessivamente. Vivemos, pensamos e operamos. Mas e depois? Kardec nos diz: todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar e ser feliz. Vejamos então que é nosso instinto de sobrevivência, de conservação. Por isso, nós estudamos estas coisas em O Livro dos Espíritos, na terceira parte de O Livro dos Espíritos, justamente no capítulo 5º, em que nós estudamos, porque Kardec, inclusive, titulou o capítulo 5º de O Livro dos Espíritos, da Lei de Conservação. E isto está expresso ou estudado nas perguntas de 702 a 727. Por isto é que todo homem tem essa vontade, essa necessidade, essa inclinação irresistível para viver, para gozar, para amar, para ser feliz. Kardec então fala sobre a alegria de um moribundo a querer, se diga então, que a sua hora será retardada. E esta é uma constatação por conta dessa coisa que sustenta o homem, que é o desejo da vida, a energia da vida. Por isso que um moribundo vai sempre querer que se diga que a sua hora será retardada. Mas de que servir, então, esse tipo de coisa? Ou de que serviriam essas aspirações de felicidade se um leve sopro pudesse dissipá-las? Haverá algo de mais desesperador do que esse pensamento da destruição absoluta? Nós vemos aqui que, na verdade, a destruição absoluta não existe. Fundamentalmente, não há morte no universo. E tudo se transforma. Nada acaba completamente. Então, nós vemos também
aqui no nosso O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, nós vemos também estudando estas questões aqui em O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Assim se expressa o nosso querido codificador. Haverá algo de mais desesperador do que esse pensamento de destruição absoluta? Afeições caras, inteligência, progresso, saber laboriosamente adquiridos, tudo despedaçado, tudo partido? De nada nos serviria, portanto, qualquer esforço no sofreamento das paixões, de fadiga para nos ilustrarmos, de devotamento à causa do progresso, desde que de tudo isso nada aproveitássemos, predominando o pensamento de que amanhã mesmo, talvez, de nada nos serviria tudo isso. Se assim fora, a sorte do homem seria 100 vezes pior que a do bruto, porque este vive inteiramente do presente na satisfação dos seus apetites materiais, sem aspiração para o futuro, diz-nos uma secreta intuição, porém, que isso não é possível. Estamos aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, eu, Nádja do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, estudando juntos e agora dando reinício ao estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra. Nós acabamos de ver como Kardec diz que não há destruição. Mas então, neste caso, por que Kardec trata da lei de destruição ou da destruição como uma lei em O Livro dos Espíritos, particularmente nas perguntas 728 até 765? Iniciando na pergunta 728, o codificador pergunta: é lei da natureza a destruição? E os espíritos orientadores da humanidade respondem: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Kardec então pergunta, na 728A, o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos que desígnios providenciais, ou por desígnios providenciais? As criaturas, respondem os espíritos orientadores da humanidade. As criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição essa que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do invólucro exterior, que sofre a destruição. Esse invólucro é simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses, nas transformações diversas por que passa. Na pergunta 729, Kardec indaga: se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que se cerca a natureza de meios de preservação e conservação? Respondem os espíritos superiores: a fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Toda destruição antecipada obsta ou cria um obstáculo ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver
e de se reproduzir. Portanto, não existe destruição, portanto, não existe morte no universo. Então, como não há destruição absoluta, tudo se transforma e também, nós aqui lembramos juntos, a física. Nenhuma energia, segundo nos diz a física, nenhuma energia se dissipa nos universos. Hoje também a ciência afirma que tudo é energia em diferentes graus de condensação. Consequentemente, o corpo material pode se transformar, mas e a outra energia que infunde vitalidade ao corpo físico, ou seja, o espírito? Nós vemos aqui que vamos repetir a leitura dessas linhas últimas, que isso não é possível, ou seja, essa destruição. Pela crença, e agora já passamos ao item 2 no primeiro capítulo da obra. Pela crença em um nada, o homem concentra todos os seus pensamentos forçosamente na vida presente? Ora, o nada não existe. E lá em O Livro dos Espíritos, Kardec, na pergunta 958, indaga isto dos espíritos orientadores da humanidade. Por que tem o homem instintivamente horror ao nada? Porque o nada não existe, respondem eles. E na pergunta 959, também em O Livro dos Espíritos, de onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? E eles respondem, os bons espíritos respondem a Kardec. Já temos dito antes de nós colocarmos aqui, antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas e a alma conserva vaga lembrança que sabe, daquilo que sabe e do que viu no estado espiritual. Nós, então, vamos ler aqui a nota de Kardec, a pergunta 959. Diz-nos o codificador. Em todos os tempos, o homem se preocupou com o seu futuro para lá do túmulo, e isso é muito natural. Qualquer que seja a importância que ligue à vida presente, não pode ele furtar-se a considerar quanto essa vida é curta e, sobretudo, precária, pois que a cada instante está sujeita a interromper-se, nenhuma certeza lhe sendo permitida acerca do dia seguinte. Que será dele após o instante fatal? Questão grave esta, porquanto não se trata de alguns anos apenas, mas da eternidade. Aquele que tem de passar longo tempo em país estrangeiro se preocupa com a situação em que lá se achará. Como, então, não nos havia de preocupar em que nos veremos, deixando este mundo, uma vez que é para sempre. Essa é a nossa grande preocupação. Então, ainda continua Kardec. A ideia do nada tem qualquer coisa que repugna à razão. O homem que mais despreocupado seja durante a vida, em chegando ao encontro supremo, pergunta a si mesmo o que vai ser dele e, sem o querer, espera. Crer em Deus tem, na verdade, uma força total e absoluta na nossa existência. Diz-nos Kardec. Crer em Deus, sem admitir a vida futura, fora um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor reside no foro íntimo de todos os homens, e não é possível que Deus o tenha colocado em vão. A vida futura implica a conservação da nossa individualidade,
após a morte. Com efeito, que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral houvesse de perder-se no oceano do infinito? As consequências para nós seriam as mesmas que se tivéssemos de nos sumir no nada. Nós vemos quanto é potente a argumentação de Kardec a propósito dessas questões. E nós vemos, então, nessa condição, esse recado, na verdade, esta afirmação e este consolo dos espíritos superiores a Kardec. Porque, efetivamente, e a antropologia confirma, largamente confirma isso. Estudei o assunto em meu livro Reflexões à Luz do Espiritismo, no capítulo 2, o Espiritismo como realidade do mítico ao científico. E partilho agora com você, amigo ouvinte, uma parte pequena desse capítulo. Digo eu neste início do capítulo 2, o Espírito como realidade do mítico ao científico, em meu livro Reflexões à Luz do Espiritismo. Desde tempos recuados, registros indiciam a crença em um retorno e revelam uma intuição da realidade metafísica como uma espécie de nostalgia do infinito, tornada manifesta na cosmovisão dos povos primitivos, todos eles, de indícios em toda parte, egípcios, hindus, gregos, essênios, dentre outros. Continuo eu falando da intuição da imortalidade. Os homens da época pré-histórica, chamada megalítica, sepultavam os mortos, colocando-lhes nos túmulos armas, adornos, o que induz à conclusão de que nas populações primitivas tinham a intuição de uma existência segunda, sucessiva à terrena, patenteando, portanto, a intuição da imortalidade ou da realidade espiritual, ou seja, a de que o homem não morre de todo. Em toda parte, inclusive nas Américas e particularmente no Brasil, os indígenas enterram seus mortos observando certas tradições que levam à mesma conclusão. E é exatamente neste ponto, nesta crença, na vida futura, na consolação que todos encontramos de que o nada não existe, de que a vida estua pelo infinito dos espaços, sem parar, que todos nós espíritas temos esse elan, essa força, essa energia de continuarmos felizes como filhos de Deus, ao amparo de Jesus, o Cristo da Terra, na companhia de nossos amigos espirituais queridos. Tudo isso como providência de Deus, nosso Pai, para que sejamos um sucesso nas nossas encarnações. E daremos continuidade ao estudo desta obra que estamos reiniciando agora em nosso próximo encontro, aqui no programa Luz na Penumbra, na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor
e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.